Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM. Muito boa tarde. Está no ar o programa Falando com. Esta tarde entrevistamos Capolas Santos, socialista, foi eurodeputado, ministro da Agricultura mais recentemente, enfim, teve outros cargos, presidente da Federação Socialista de Évora, presidente da Assembleia Municipal e alguns, que agora não me recordo, mas enfim, com uma grande atividade política nos últimos anos, foi deputado até à legislatura anterior, deputado eleito pelo PS, anteriormente tinha sido ministro da Agricultura. Obrigado por ter aceitado o convite para este final de tarde, enfim, para uma conversa sobre a atualidade política e social. Muito obrigado, eu é que agradeço. Eu já estava com saudades de vir aqui à Rádio Viana e é um gosto estar consigo e com o nosso auditório. Estou à sua disposição. Então, o que é que tem feito agora nestes meses? Enfim, deixou o Parlamento na sequência das eleições antecipadas, na sequência de... E depois, mais à frente, vamos falar sobre isso também. Tinha aqui essa pergunta para lhe falar sobre ainda a admissão do governo de António Costa. Mas o que é que tem feito? Agora, a vida menos intensa, pelo menos em termos políticos. Sim, é verdade, mas apenas em termos políticos, porque, devo-lhe dizer, tenho mantido um ritmo bastante intenso na minha vida pessoal e profissional, obviamente um pouco mais afastado, digamos, da primeira linha da política, ainda que continuo a ser membro da Comissão Política Distrital de Évora do Partido Socialista e da Comissão Nacional do PS. Mas, efetivamente, ao longo destes meses, tanto auto-afastei-me também um pouco, enfim, porque houve uma mudança de ciclo na minha vida, portanto, este é o tempo de outros protagonistas, e acompanhando naturalmente com interesse a atividade política e a atividade do meu partido, enfim, tenho tido agora outro tipo de ocupações, quer do ponto de vista profissional, portanto, onde exerço alguma consultoria relativamente a algumas empresas e estou também a arrumar papéis, pôr as minhas leituras em dia, a ter mais alguma disponibilidade para a família e para os meus netos e também para, digamos, organizar muita papelada que tenho dispersa e que tenho procurado aos poucos pôr em dia. Mas isto não me tem permitido ter, digamos, uma grande desocupação. E se a minha vida agora se pode considerar quase de reformado, devo dizer que em termos de atividade não muito reduzida, digamos que a orientação é que é um pouco diferente, mais para o privado e familiar, menos para a política, mas sem estar desatento a esta realidade. Como é e sente já saudades da intervenção pública, da intervenção política? Sinceramente não, sabe? Porque há um momento na vida, ou seja, eu entrei na política quando quis e saí quando entendi que devia sair. Portanto, nós recordamos sempre bons momentos, procuramos não nos lembrar tanto de maus momentos, que também tivemos, mas cada momento eu sempre entendi que a vida é composta de fases sucessivas e devemos ver cada um deles com a intensidade que achamos que é adequada, mas não ficar também com muita nostalgia, porque a vida não se repete, a história não se repete. Portanto, tenho muita satisfação por aquilo que fiz na política. Deixou alguma coisa por fazer? Sim, deixa sempre muita coisa por fazer, porque os nossos sonhos, quando embarcamos no sonho de transformar tudo, depois quando tem o choque violento com a realidade, verifica-se que ficamos sempre muito aquém daquilo que queremos. Mas sinto-me muito orgulho de ter ficado há algumas realizações, particularmente na nossa região, que... não quero ser, digamos, vaidoso e dizer que se não fosse eu não se teriam feito, mas para as quais dei um contributo muito grande. Olha, por exemplo, pouco, eu moro aqui a Valverde e vim há pouco de Valverde aqui para Évora e vi já o novo hospital todo iluminado. Eu não lhe diria que, digamos, o hospital é uma obra minha, mas devo dizer-lhe que se em 2015 não tivesse travado uma batalha enorme antes e depois do governo, com o ministro, o que viria a ser o ministro Mário Centeno, com o que viria a ser secretário de Estado nas Finanças, Mourinho Feles, e com o próprio António Costa,
obrigando a que fosse inscrito no programa do Governo a retomada do Hospital de Évora. E o que isso significava em termos de encargos financeiros na altura, no momento em que o país tinha uma situação financeira dificílima e onde a assunção de novos compromissos era muito cautelosa, sobretudo pela equipa das finanças. Mas hoje, quando via aquela obra ali erguida, dizia, eu não tivesse sido essa insistência e digamos, as pessoas terem sido sensíveis aos argumentos, provavelmente hoje aquela obra não se teria iniciado. Não quer dizer que não viesse a fazer-se. Como sabe, ela já podia ter estado até feita muitos anos mais cedo, quando o governo de Passos Coelho, precisamente devido à situação financeira, suspendeu quando o concurso estava prestes a ser lançado. Mas, ouça, quando falo nisso... Mas isso tem a ver com a influência que também tinha, se calhar, no governo, não é? Quando me lembro do Hospital do Patrocínio, lembra-se quando eu fui eleito deputado pela primeira vez, em 91, fazia parte de todos os programas eleitorais, acabar o Hospital do Patrocínio, que estava em esqueleto há 40 anos. Ouça, se não fosse o facto de eu estar no Conselho de Ministros, ao lado da ministra Maria de Belém Roseira, que era ministra da Saúde, e eu todas as semanas lhe dizia, olha, que se o Hospital do Patrocínio não se resolve, eu não tenho coragem de voltar a ser candidato em Évora. E tanta água mole em pedra dura, tanto bateu até que fura, e de facto a ministra Maria de Belém sensibilizou-se para o problema, compreendeu as motivações e conseguiu chegar a acordo com a Misericórdia e desembrulhar aquele complexo teia administrativa e financeira e, de facto, permitir que hoje haja o Hospital do Patrocínio, que certamente será o futuro Centro de Saúde de Évora, não sei, depois do novo hospital, e ao mesmo tempo que a Misericórdia tivesse tido meios financeiros para criar o seu próprio hospital, que é hoje outra oferta de saúde no nosso distrito. Portanto, é outra questão que me orgulha. Diria-me, o que é que teria acontecido se não tivessem sido estas interferências? Não sei se estariam lá, se não. Alqueva, por exemplo, há 40 anos de luta, portanto, bati-me antes de estar no governo, enquanto deputado da oposição, e tive o prazer de ter estado no Conselho de Ministros, que tomou a decisão em substituição do ministro Gomes da Silva, de que eu era secretário de Estado, e a pressão que foi feita por esse governo sobre António Guterres e o ministro, na altura, do plano, João Cravinho, que, a certa altura, aquela frase que me ficou na memória, quando o Conselho de Ministros decidiu avançar com a Alqueva, com ou sem financiamento comunitário. E ainda ontem vi no jornal, creio que no Público, há 2 ou 3 dias atrás, vinha um artigo interessantíssimo, segundo o qual o Estado já arrecadou mais com a Alqueva do que aquilo que foi o seu custo. Portanto, o custo do empreendimento a este momento deve andar à volta dos 2.500 milhões de euros e, segundo aquele trabalho, o Estado terá já beneficiado de cerca de 3.000 milhões com este investimento, para além do impulso que está a dar, e ainda há um longo caminho a percorrer até à sua conclusão, para as exportações, para o emprego, 9 mil empregos, uma mudança radical da nossa agricultura, que passou de uma agricultura, enfim, atrasada para uma agricultura competitiva, com vocação exportadora e, portanto, aproveitando um recurso que temos, o sol, a terra e a água, de uma forma que sem este investimento não seria possível. Portanto, estes são alguns exemplos que me deixam satisfeito comigo próprio, porque acho que não fiz mais do que devia, mas empenhei-me até ao limite das minhas forças para que fossem empreendimentos que, estando bloqueados há muito, se tivessem desbloqueado e que sejam hoje realidades concretas. Há pouco admitia que há sempre coisas que ficam por fazer. O que é que ficou assim mais... Olha, imensas coisas. Aquilo que mais me desgostou, não ter deixado, apesar de ter feito 2 tentativas que foram frustradas por força de uma oposição na altura, a maioria, foi a criação de um banco de terras. Ele foi aprovado no final do governo de Guterres, depois foi para promulgação nos últimos 2 meses do governo de Guterres, já lhe explicarei sucintamente o que isso é, foi para promulgação do Presidente da República, na altura Jorge Sampaio. Jorge Sampaio, como o governo estava demissionário, entendeu que deveria deixar o diploma para a promulgação depois de consultar o governo seguinte, que foi o governo de Durão Barroso, e o Durão Barroso resolveu mandar para o lixo o diploma.
Depois, quando voltei ao governo, do primeiro governo do António Costa, voltei a conseguir aprovar em Conselho de Ministros e a submeter à Assembleia da República praticamente um diploma semelhante. Na altura foi reprovado com uma maioria um pouco antinatura que juntou a direita e o Partido Comunista Português. E o projeto voltou a ser bloqueado. Voltei no último mandato em que estive no Parlamento convencer o grupo parlamentar a retomar o diploma e foi aprovado finalmente poucos dias antes da queda do governo do António Costa. Está agora em vigor, mas ainda não vi este governo, que já leva 8 ou 9 meses de vida, fazer qualquer coisa para o implementar. Mas, pelo menos, no diploma está. O que é que era o Banco de Terras? Era colocar sob a esfera, a dependência do Ministério da Agricultura, todo o património fundiário do Estado, património rústico, que está neste momento disperso por todos os ministérios. E que não tinha utilização. E que não tem utilização. Existe património rústico no Ministério da Educação, no Ministério da Justiça, no Ministério da Defesa. Portanto, há diversos ministérios que têm... Olha, aqui perto, só para lhe dar um exemplo, há aqui perto, entre Évora e Elvas, aqui perto de Vila Fernando, onde era uma antiga estabelecimento penal para jovens e que está agora completamente abandonado, um património com mais de 1000 hectares, que é do Ministério da Justiça e está ao mais completo abandono. E, portanto, eu fiz as contas e o Estado tinha, aqui há 5 ou 6 anos atrás, quando saí do primeiro governo de António Costa, nas minhas contas, cerca de 60 a 70 mil hectares ainda disponíveis. E o objetivo com este Banco de Terras era agarrar neste património, juntar com pequenas propriedades ou partir grandes propriedades, de forma a criar empresas com uma dimensão viável, por concurso público, distribuí-las para jovens agricultores com formação e, ao fim de 7 a 10 anos de arrendamento com comprovada boa gestão, poder vender este património a esses jovens em condições, digamos, de prazo e que fosse acessível o seu pagamento, e com essas receitas, quer das rendas, quer das vendas desse património, voltar a comprar novas terras para voltar a pô-las a concurso e assim sucessivamente este Banco de Terras se ir sucessivamente realimentando. Seria, acho eu, uma medida importantíssima para o rejuvenescimento do nosso empresariado. E acha que este governo não fez nada ainda? Ainda não fez nada, que eu saiba. Que eu saiba, não fez nada, não havia mais... Já agora como é que avalia o trabalho do atual Ministro da Agricultura? Coincidiu, se a memória não me falha, coincidiu há algum período os dois em Bruxelas, como eurodeputados, um do PS e outro do PSD. Colegas em Bruxelas, posso dizer até que é um amigo pessoal e uma pessoa por quem tenho bastante estima. É uma pessoa que considero competente, foi um excelente deputado europeu, uma pessoa determinada, enfim, que certamente está a fazer o percurso, a assunção de uma pasta para o qual não se tinha experiência anterior, demorará o seu tempo, mas neste momento aguardo com expectativa o seu desempenho. Este período ainda não dá para fazer uma avaliação. Em algumas questões, digamos, tenho apreço para algumas declarações que fez, sobre outras, enfim, tenho algumas pequenas decepções e vou-lhe dizer já entre elas, por exemplo, o caso das Direções Regionais de Agricultura. Devo dizer que foi a extinção das Direções Regionais de Agricultura e a sua integração nas CCDR foi uma decisão do último governo do António Costa, do PS, decisão com a qual eu discordei. O senhor já era ministro, não é? Posso dizer-lhe agora, portanto, provavelmente uma das razões que me levaram a recusar continuar depois de 2019 na pasta da Agricultura. Vi que este governo, o atual governo, o PSD e o CDS, fizeram uma grande guerra criticando o governo, diziam que iam repor a situação e chegaram ao governo e não repuseram nada, criaram agora uma situação cosmética, que foi nomear mais um administrador para a CCDR, mas, portanto, desdizendo tudo aquilo que tinham prometido, inclusive desdizendo aquilo que já depois de tomar posse o atual Ministro da Agricultura disse, porque era uma pessoa que tinha declarado também que tencionava repor total ou parcialmente a situação anterior. Portanto, acho que foi um erro político, que este Governo está a prosseguir e que, do meu ponto de vista, lesa a agricultura, lesa os agricultores e trata muito mal os muito empenhados e bons funcionários do Ministério da Agricultura. Deixe-me perguntar, na altura, quando
enfim, quando foi conhecida a Operação Influencer, depois o Primeiro-Ministro demitiu-se e o senhor foi muito crítico com o Ministério Público por causa do último parágrafo no comunicado. Ainda está com essa Operação Influencer atravessada? Aquilo a que assistimos, acho que posso dizê-lo, não tenho nenhum tipo de problemas em dizer, foi um autêntico golpe de Estado palaciano. Aquilo que foi feito para afastar o Primeiro-Ministro é aquilo que acontece em alguns países, não é muito normal em países civilizados, em países europeus onde existe Estado de Direito. Mas aquilo que aconteceu foi uma manobra que visou derrubar a maioria absoluta, já que não havia forma de o fazer pela via eleitoral, já que pouco antes tinha sido estabelecida essa mesma maioria. Portanto, acho que é absolutamente inconcebível enfim, o que se fez a um Primeiro-Ministro em funções, colocando-o entre a espada e a parede e obrigando-o a demitir-se e, naturalmente, criando um ruído e obrigando-o a uma mudança acelerada de liderança no Partido Socialista, que, somado a alguns erros desses 2 anos do governo, ditaram o resultado eleitoral que ditou e que catapultou de novo a direita para o governo. Bem, mas dá-me ideia que, passado este ano, passou um ano e pouco, Sim, desde a operação. Mais foi em outubro, eu creio que foi, o que isso aconteceu foi no dia 7 de outubro. Pois, um ano e tal. 7 de outubro de 22. 7 de outubro de 22. Fez em 7 de outubro de 23, um ano, vamos que quase com um ano e meio de um processo sobre o qual até ao momento não se culpou ou se ilibou o então Primeiro-Ministro e hoje Presidente do Conselho Europeu. Muito bem, estamos mais ou menos a meio da nossa conversa. Queria lhe perguntar o que é que tem a dizer sobre o trabalho feito pelo atual Governo da AD. O atual Governo da AD, na minha opinião, e penso que todos não serei muito contestado, beneficiou de uma conjuntura extraordinária que foi, chega ao Governo, você veja aquilo que têm sido as principais realizações, eram decisões que estavam preparadas. Para além disso, o que é que fez? Foi distribuir o dinheiro do excedente orçamental, o segundo excedente orçamental em 50 anos de democracia. Eu gostava de chamar a atenção disto, que isto acho que passa muitas vezes despercebido aos cidadãos. Nós, em 50 anos de democracia, todos os anos tivemos déficits. Isto é, a despesa pública foi superior às receitas. E todos os anos tivemos de nos ir endividar para cobrir esse déficit, já que foi necessário pagar aos credores. Por outras palavras, é como se o país desse prejuízo. Exatamente. Se fosse uma empresa, é uma empresa que em cada ano gastava mais do que recebia, portanto todos os anos ficava com falta de algum dinheiro, tinha de pedir emprestado e essa dívida foi-se acumulando. E só tivemos 2 excedentes no final agora do governo de António Costa, em que as contas se equilibraram e em que tivemos 2 excedentes orçamentais, o último dos quais é 2022, se a memória não falha. Ora, o que acontece? Mas esse excedente orçamental, salvo erro, foram 3 ou 4 mil milhões de euros, que tivemos pela primeira vez em 50 anos. Ouça, se nós utilizássemos esse saldo para pagar a nossa dívida, ou seja, se tivéssemos um saldo todos os anos igual daqui para o futuro, precisávamos de cerca de 90 anos para pagar a nossa dívida. E aquilo que este governo fez foi chegar, viu, há ali uma folgazinha financeira, a dívida que vá para as ortigas e vamos fazer aqui campanha eleitoral e vamos dar aos professores, vamos aos médicos, aos enfermeiros, aos polícias. Não é que estas classes profissionais não mereçam ou não se justifica a melhoria, como, aliás, de todos os outros funcionários públicos, não apenas daqueles que fazem barulho. Mas aquilo que aconteceu foi que, sem critério, respondendo apenas a quem tinha mais força para se manifestar na praça pública, foi desbaratar já uma parte desse déficit. Há poucos dias o Banco de Portugal já admitiu a hipótese de podermos voltar aos déficits já no próximo ano. Há outros organismos que dizem que não, oxalá que assim seja. Mas estes meses foram meses de distribuir bodo aos pobres do cofrezinho cheio que se encontrou e que naturalmente poderia e deveria ser distribuído com equidade e com equilíbrio entre a função pública e outras necessidades, mas também tendo em conta que é necessário ir abatendo a dívida pública, porque vamos ter
necessidade de ter muitos superávites durante muitas décadas para podermos indo abatendo e acabar por eliminar a gigantesca dívida pública que, infelizmente, a democracia construiu durante 5 décadas. E destas polémicas, enfim, há sempre polémicas em torno dos governos, houve no tempo do PS e agora do PSD ou da AD, mas a mais recente é relacionada com a intervenção no Martim Muniz, da PSP. Gostou de ver aquelas imagens? Eu acho que ninguém gostou de ver, mas também não gostaria de dramatizar em excesso. Eu acho que isso tem sido muito falado nos últimos dias em todos os órgãos de comunicação social, a questão da percepção e a realidade da segurança ou da insegurança em Portugal. Quer dizer, todos nós sabemos, quer dizer, os indicadores internacionais, que não somos nós que os fazemos, revelam, nós somos dos países mais seguros do mundo e dos países, temos o privilégio de viver neste país onde andamos. Bem, mas isso é o que o Primeiro-Ministro também diz, não é? Ou seja, e por isso, agora, isso não quer dizer que, para que mantenhamos este nível de segurança, que não devamos atuar preventivamente, não devemos ter forças políticas eficazes e presentes. Agora, o que eu penso que aconteceu ali foi mais uma operação com alguma manipulação política das polícias. Aliás, lembrar-se-á que uns dias antes... Ou seja, acha que houve intervenção do Governo naquela operação? Parece isso evidente para toda a gente. Lembrar-se-á que uns dias antes o Primeiro-Ministro chamou a São Bento, a Ministra da Administração Interna, a Ministra da Justiça, os comandantes supremos das polícias e, de uma forma inédita, pela primeira vez também há 50 anos, um Primeiro-Ministro ao lado das polícias, digamos, quase arvorando-se como super-polícia, como quem diz, agora é que vamos pôr tudo isto na ordem, e meia dúzia de dias depois acontece aquela operação com um aparato mediático que, acho eu, teve um único objetivo político, que é a disputa entre o PSD e o Chega. A disputa do eleitorado do Chega, que naturalmente o PSD quer recuperar, e entendeu nesta matéria que uma forma de tentar recuperar esse eleitorado é mimetizar aquilo que o Chega diz relativamente às polícias, relativamente aos imigrantes e relativamente à insegurança. E, portanto, criou-se ali uma operação que juntou todos esses ingredientes: polícias, imigrantes e imagem de uma hipotética falta de segurança. Portanto, eu acho que a prevenção do ponto de vista da segurança deve ser discreta, deve ser eficaz. Naturalmente que precisamos de forças de segurança motivadas, precisamos de forças de segurança eficazes, como aliás o têm sido nos últimos anos, porque se assim não fora, não teríamos os indicadores que temos hoje e que orgulham o nosso país, mas acho que neste caso era absolutamente desnecessária esta instrumentalização das polícias, enfim, e das pessoas que tiveram o azar de passar naquela rua àquela hora. Deixe-me perguntar, como é que olha para Pedro Nuno Santos, como é que ele tem estado na oposição ao Governo? Olha, eu já agora recordo que apoiou José Luís Carneiro. Eu não fui apoiante de Pedro Nuno Santos, né, da atual liderança do Partido Socialista, naturalmente que a respeito, mas na altura as razões que me levaram a discordar de Pedro Nuno Santos e de apoiar o candidato alternativo é porque entendi que o Partido Socialista só ganha eleições se for, digamos, se colocar no espaço político que sempre foi o seu, o placo do centro-direita. Porque é ao centro que se ganham as eleições. Em Portugal, nestes últimos 50 anos, há uma faixa do eleitorado que se situa entre a esquerda do PSD e a direita do PS, digamos assim, que é um eleitorado oscilante que vota num lado e vota no outro, consoante a avaliação que faz da situação, e portanto, acho que o PS deveria ter uma estratégia de manter do seu lado esse eleitorado central, esse eleitorado de centro-esquerda que entra pelo centro-direita. Acho que a candidatura de Pedro Nuno Santos, pelos seus protagonistas, pelo seu discurso, é uma candidatura que recoloca um pouco mais à esquerda do que é a sua tradição. E isso, na minha opinião, falo perder o eleitorado do centro que, na minha opinião, o PSD inteligentemente tem ocupado, conseguiu ganhando as eleições precisamente por isso, e tem feito agora um enorme esforço mimetizando algumas políticas do próprio António Costa para tentar penetrar nesse eleitorado e assim... E o PS continua encostado mais à esquerda?
A estratégia do PS, enfim, é aquela que foi sufragada pelos seus militantes no Congresso e, portanto, que há que respeitar, e é isso que eu faço. No entanto, não mudei de opinião, obviamente, continuo a pensar que o PS necessita de recuperar esse recentramento na vida política portuguesa, sob pena de deixar outros, designadamente o PSD, ocupá-lo. Muito bem, há pouco disse que ainda faz parte aqui da estrutura do PS de Évora. Contribuiu para a escolha de Carlos Zorrinho para candidato à Câmara de Évora? Não contribuí, portanto, essa decisão foi tomada numa reunião da Comissão Política Conselhia, onde eu não participei, mas naturalmente que desejo ao Carlos Zorrinho as maiores felicidades neste desafio que resolveu enfrentar. E considero que é um candidato que reúne todas as condições para disputar com êxito a Câmara de Évora. No PS de Évora é a pessoa mais... Bem, enfim, agora já está escolhido, não é? Mas acha que dentro do PS de Évora, entre as pessoas que fazem parte do PS de Évora, ou até independentes que simpatizem com o PS, é a pessoa mais... é o melhor candidato? É seguramente, uma vez que foi aprovado sem qualquer oposição na Comissão Política e Conselhia e sem que se tivesse perfilado qualquer outro candidato alternativo. Carlos Pinto Sá, o Presidente da Câmara de Évora, está está no fim do terceiro mandato, já não pode recandidatar-se. Esta é a oportunidade para o PS reconquistar a Câmara de Évora? Sim, eu penso que com ou sem Carlos Pinto Sá, a Câmara de Évora precisa de uma mudança. E de uma mudança radical na gestão, na forma como se relaciona com os munícipes, na forma como olha para a cidade, mais até muitas vezes nos pequenos detalhes do que nas grandes obras, já que todos sabemos que a Câmara continua a ter, e infelizmente isso vem acontecendo desde há muitas décadas, uma situação financeira muito difícil, mas há pequenas coisas que são incompreensíveis. Olha, eu digo-lhe apenas algumas. Ainda há poucos dias senti imensa vergonha quando, na cidade, perante um grupo imenso de uma fila de turistas japoneses, como sabe, são pessoas que têm, portanto, um elevado grau de cuidado com a higiene, estávamos a utilizar sanitários públicos que são impensáveis de estarem abertos em qualquer país europeu, em Portugal, muito menos numa cidade de património mundial. E, portanto, não me parece que essas pequenas coisas revelam uma enorme desatenção sobre a imagem da cidade, não digo só para os turistas, mas naturalmente para os próprios cidadãos. A decantada questão do lixo, do desleixo, vêem-se monos por todo lado, montes de lixo junto aos caixotes de lixo, ervas que crescem durante a primavera e desalinho, calçadas que têm paralelos que estão durante meses, semanas, anos, lâmpadas por substituir, são pequenas coisas, a iluminação à volta da muralha da cidade, que foi um investimento que se fez, que foi custoso, está tudo avariado, estas pequenas coisas revelam falta de interesse, de cuidado, quer dizer, porque eu não sou Presidente de Câmara, mas quando percorro a cidade, quer dizer, se o fosse, faria esses mesmos percursos, não deixaria de anotar ou de ter alguém que anotasse. Para isso é que servem os vereadores, servem os serviços camarários. Pronto, há qualquer coisa que não está a funcionar bem em Évora e que precisa, e a cidade precisa que essa volta seja dada, e eu espero que a candidatura do PS consiga fazê-lo, porque é de facto imperioso que isso aconteça, mais a mais quando temos 2027 à porta e esta cidade tem de estar de cara lavada nessa altura. Muito bem. O último tema que tenho aqui para falar consigo é as presidenciais. Há poucos dias fez um esclarecimento nas suas redes sociais, dizendo que não esteve num encontro com António José Seguro. Sim, porque uma notícia que eu fui surpreendido, tanto no computador a ver as notícias, aparece uma notícia onde aparece o meu nome, junto com várias outras pessoas que teriam estado presentes numa conferência que teria sido dada pelo António José Seguro, e essas pessoas, digamos, implicitamente identificadas como apoiantes do António José Seguro. Ora, quer dizer, eu não estive nessa conferência e muito menos serei alguma vez apoiante do António José Seguro,
pessoa que é certamente estimável e é um camarada meu que me merece todo o respeito, mas quem não reconheço qualquer qualidade para ser Presidente da República e que, portanto, nunca apoiaria. E, portanto, fiquei surpreendido e ainda gostaria de perceber como é que é possível aparecer o meu nome, como temos estado numa reunião onde não estive. A reunião foi em Lisboa, eu neste dia estava em Évora, e ainda por cima, associando-me, digamos, ao lançamento, ao pré-lançamento de uma candidatura com a qual não tenho a mínima identificação. Até porque quando António José Seguro e António Costa disputaram a liderança do PS, o senhor esteve ao lado de António Costa, não é? Sim, pelas mesmas razões, porque não reconhecia António José Seguro as qualidades necessárias para exercer as funções de Primeiro-Ministro. Quem é que gostava, enfim, entre as pessoas próximas do PS? Sabemos que as presidenciais, os candidatos não são propostos por partidos, mas muitas vezes pessoas que estão ligadas aos partidos avançam. De forma... Sim, eu acho que esta tem de ser uma decisão individual. Aliás, seria uma coisa muito estranha que um partido escolhesse ou elegesse um candidato a Presidente da República, porque isso retirar-lhe imediatamente o grau de independência que é exigível para o exercício desta função. Portanto, eu acho que os militantes de qualquer partido ou que não tenham partido, se entenderem que reúnem as condições e cumprem os requisitos legais, que salvo erro é ter pelo menos 35 anos de idade, creio que é o que a Constituição determina. Portanto, acho que as pessoas que acham que têm a motivação, que têm a convicção de que podem servir o país nessa função e que têm a coragem e que fazem a avaliação de que entendem que podem ter condições de vir a exercê-la, devem dar o passo e, a função disso, os cidadãos individualmente ou os partidos políticos tomarão a decisão de apoiar ou não. Como sabe, o Partido Socialista já apoiou candidatos no passado e já houve candidaturas presidenciais que o Partido Socialista decidiu dar liberdade de voto aos seus militantes. Portanto, eu acho, neste momento, que devemos aguardar que eu saiba neste momento... Mas não acha que às vezes as pessoas avançam também quando sentem que na sociedade há apoio ou o nome é falado, não é? Senão é logo uma demonstração de alguma falta de senso, não é? Mas da sua parte não vamos ouvir... Eu, por exemplo, não tomaria o passo de me autopropor para candidato a Presidente da República se não percebesse que não tinha condições mínimas de apoio que me pudessem levar a alcançar esse objetivo. E penso que é essa a avaliação que qualquer candidato deve fazer e é o que, de alguma forma, está a acontecer neste momento. Quer dizer, os nomes que estão a surgir, digamos, são balões de ensaio que saem para a opinião pública, para ver como a opinião pública, como alguns setores reagem, para, em função disso, entretanto, o pré-lançamento desses nomes leva a que a comunicação social encomende sondagens, as sondagens também dão indicações, e em função de toda essa avaliação, há conversas de bastidores certamente com as organizações políticas e sociais e, enfim, cada um desses pré-candidatos fará a sua avaliação e, se entender que tem condições, propor-se-á. E, a partir daí, os partidos decidirão se... Mas não quer dizer nomes. Para além do António José Seguro, também se fala do António Vitorino e do Mário Centeno. Eu, das pessoas que se têm falado, e independente de se falar ou não, tenho, digamos, a minha própria opinião, que neste momento acho que não é adequado antecipar, até porque a pessoa que eu acho que melhor reunia condições para ser Presidente da República ainda não manifestou disponibilidade para isso e, portanto, seria um pouco deselegante da minha parte. Mas sei qual era a pessoa que gostaria de ver na Presidência da República. Devo dizer que eu acho que deve ser alguém com indiscutível competência técnica e política. Alguém que tenha um grau muito grande de independência, de real independência. Veja, por exemplo, e vou fazer esta comparação, que independência tem, por exemplo, o protocandidato Marcos Mendes, que saltita entre o comentário político, comentando-se ele próprio, as reuniões do PSD, onde vai fazer declarações partidárias. Um Presidente da República não pode ter este perfil. Mas Gouveia Melo tem esse perfil de independência ou não? Ouça, o Almirante Gouveia Melo tem esse perfil de independência. Não lhe conheço, por outro lado, nenhuma experiência, nem nenhum conhecimento das suas ideias políticas. E, quer dizer, as pessoas devem ser vistas não só pela sua aparência, e essa aparência de independência, de respeitabilidade, naturalmente, que lhe está associada, mas mais do que isso é independente do que é que as pessoas pensam sobre os problemas concretos do país. Neste momento não faço a mínima ideia, ninguém faz a mínima ideia do trabalho que se lhe conhece
digamos, é a operacionalização de uma campanha de vacinas. Quer dizer, é muito pouco, na minha opinião, para definir o perfil de um Presidente da República, mas, enfim, ainda falta um ano para as eleições e se este cidadão vier a decidir, certamente terá tempo para expor essas ideias e para ser avaliado por elas, para além do pouco que se conhece da sua vida política e profissional. Muito bem, Dr. Capolas Santos, chegamos ao fim da nossa conversa. Quero-lhe agradecer mais uma vez a disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um gosto e fico disponível sempre que queira trocar impressões. Muito obrigado. Cá estaremos. Muito obrigado. Foi um prazer. Ficamos por aqui. O Falando Com regressa 2 dias com um novo convidado. Boa tarde. Falando Com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM.